Fala pessoal, tudo bom? Vou responder aqui as perguntas que fizeram no canal nesses últimos dias e eu vou responder principalmente 3 perguntas, tá? 3 grupos de pergunta relacionado à barra de torção, relacionado à peça e relacionado à embreagem, que foi o meu último problema. Primeiro, relacionado à peça. Muita gente tem perguntado aí como é que você consegue peça original, etc e tal. E eu posso fazer um vídeo depois no canal explicando como buscar na internet, tá? Hoje em dia existem vários macetes aí para você achar peça, por exemplo, no Mercado Livre. Mas geralmente eu tô garimpando peça e aí eu fico procurando e acontece muitas vezes eu estar procurando uma, e com todo mundo acontece isso, né? Tá procurando uma peça e aparecer uma outra peça, às vezes original, e aí eu vou lá e compro antes de precisar. Por isso que eu tenho peça guardada, por isso, tá? E eu perguntaram também se eu vendo peça. Não, eu não vendo peça, eu vendo às vezes assim, comprei mais e aí um colega está precisando com urgência, né? E se eu tiver aí eu passo para ele, funciona assim, tá? Eu vendo peça às vezes de outros projetos que eu tinha e eu comprei peça a mais e aí sobrou, aí eu coloco no Mercado Livre para vender, né? Vamos lá então. Muita gente aqui falando que colocou o sistema de atuador de embreagem externo na X-Terra, na Frontier, tá? Até em outros carros. E é o que eu vou fazer. As pessoas também estão citando aqui, ou marcas, assim, eu vou produzir, tá galera? Se você quer comodidade, você pode comprar. Se você não está com pressa, tem algumas ferramentas e tem essa facilidade, você pode produzir. Eu comentei no último vídeo, basicamente você tem que produzir só 3 peças. Uma que é muito fácil, que é o suporte do atuador externo, uma adaptação no atuador externo para a entrada de óleo, que não é o mesmo, né? Se você for usar o da Hyundai HR, não é a mesma entrada que tem na X-Terra, na Frontier, essa entrada é só delas. E a flange interna que tem que produzir, tá? Essa é a peça mais delicada de produzir ali, tem que ter mais cuidado para produzir, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, um torneiro aí faz para você. E você também pode fazer em casa se você tiver habilidade com solda, tubo na medida certa, tá bom? Então eu vou produzir, que sai mais em conta. O restante são peças de carro de linha que você vai comprar, então não tem necessidade. Se você quer comunidade, você compra o kit já completo, né? Mas eu vou produzir. Já estou produzindo e agradeço os colegas que mandaram para mim medida, mandaram dica, tá? Muita gente mandou foto do modelo que está usando, isso tudo está me ajudando, tá? E depois que eu montar, vou fazer um vídeo para vocês disso. E aí a galera fala aqui que também trocou, etc e tal, e que troca regularmente, né? Em intervalos que o atuador é muito ruim, etc e tal. Tem galera que gosta, quem gosta é a galera que está geralmente com o original, que nunca precisou trocar, né? E quem comprou reposição do atuador de embreagem precisou trocar, muitos deles. Tá? Muita gente falando que está instalando um mecânico aqui, gente que colocou cabo, tá? E aí tem várias receitas, né? Troquei no mês passado, o colega pagou 7 mil para fazer a troca de embreagem, volante bimassa e mão de obra foi 1.200, tá? No total de serviço 7.500 para fazer a troca aí numa Frontier. Isso aí foi a parte de embreagem, né? Então imagina, você pagar 1.200 de mão de obra, se você tiver que trocar o atuador de novo, o cara nesse sentido ele vai cobrar esse mesmo valor, porque o trabalho é o mesmo. Trocar a embreagem é muito pouco trabalho, né? A diferença entre trocar a embreagem e trocar só o atuador. Minha Frontier, troquei a embreagem, volante, atuador, bomba. Embreagem faz 5 anos e o pedal tá baixo, tô sentindo duro, deve estar com um problema pode ser na embreagem também, né? Na embreagem, o pedal tá duro aí. Ainda bem que quebrou na garagem de casa, né? Imagina se fosse no meio. Então, se o seu atuador de embreagem quebrar no meio do nada, você pode dirigir quase que normalmente, tá? Você vai ter que dirigir passando a marcha no tempo. Como é que você vai fazer? Você vai engatar a primeira com o carro desligado, o carro não vai entrar com o carro ligado, né? Então você vai engatar a primeira marcha e aí você vai sair controlando o acelerador ali, vai dar a partida, aí o carro vai dar um pulo e vai sair. Se tiver no meio do nada é mais fácil ainda, né? Um estrada do deserto, porque aí você não tem risco de bater em nada, você vai sair pronto. Se você tiver estacionado igual na minha garagem, não tinha como fazer isso, porque o espaço é muito pequeno, né? E quando você pisar no freio o carro morre. Então na minha garagem foi mais difícil ainda puxar o carro para o lado, né? Porque ele ficou no meio da garagem. Eu parei durante o dia, eu ia parar e sair rapidamente, parei e deixei. Depois eu ia manobrar para o outro carro entrar e ele ficou ali, tive que guardar o outro carro no vizinho.
Existe a possibilidade de trocar só o retentor, o Gabriel está perguntando aqui, é do atuador de embreagem, né? Então, deve ser possível se você conseguir comprar um retentor desse, né, nessa medida. Não é impossível achar um retentor desse não, mas não vale a pena, né? Nenhum mecânico faria isso porque o custo da peça não é tão significativo e o retentor que você vai comprar não tem a mesma garantia, né? Pode dizer assim, pode ser você pode comprar um retentor melhor? Pode, mas talvez a peça de plástico ali já dilatou um pouco, enfim, pode vazar ou pode durar pouco. Então, acho que nenhum mecânico aceitaria fazer isso. Só se fosse uma peça de alumínio, né? Se essa peça fosse construída em alumínio, aí seria mais viável trocar só o retentor, tá? Porque as outras peças não dão problema. Nem a de plástico dá problema, mas casar uma peça nova com a outra, dificilmente, com dois fabricantes diferentes, você vai conseguir, né? O risco de dar um retorno. E a pior coisa que o mecânico gosta, gente, é retorno. Tá? Muita gente acha que mecânico gosta de carro ruim, né? Esses carros com fama aí de quebrador. O mecânico não gosta desses carros. O mecânico ele gosta de consertar o teu carro, que você vá embora e não volte mais com aquele problema. Ele até quer que você volte, mas com outro problema. Tá? Ele não quer que você volte com o mesmo problema, né? Porque senão vai voltar na garantia. Ah, quebrou isso aqui, você vai ficar chateado com ele. Então por isso que os mecânicos no Brasil quase todos amavam o motor AP, aqueles motores Chevrolet antigos, porque é uma mecânica mais simples, de fácil domínio, né? Não é tão simples assim, né? Você tinha que saber, mas como tinham menos opções de carro, e não dava tanto retorno, né? Você faz o trabalho ali, você sabe que o carro, se você fizer bem feito, o cara não vai voltar com aquele problema, tá? Se você usa, por exemplo, peças que são ruins, o cara pode voltar com aquele mesmo problema, né? Aí o colega fala, você comentou sobre trocar por molas. Ah, seria a suspensão. Tem algum kit? Não, eu não conheço nenhum kit, tá? Talvez a galera do Sul, que tem muito mais empresa no Sul que faz esse tipo de trabalho, talvez alguma empresa tenha um kit, mas eu nunca vi um kit, tá? E não é um serviço simples, porque a frente da X-Terra ali é bem apertado, por isso que eles usaram barra, né? Como eles usam barra, o espaço fica um pouco apertado, tá? Não é tão simples de fazer, não. Tem a sistema de balança, talvez tenha que alterar a balança superior, né? Para quem faz uma mudança mais complicada na suspensão, aí, um amortecedor é diferente, tá? Outro colega comenta que colocou um toco no carro, né? Para poder andar com ela ali quando a barra estabilizadora quebrar. Se a barra estabilizadora quebrar, dá para rodar, fica abaixo. Se você botar, agora ele falou, um toco, alguma coisa ali, você suspende a suspensão, anda um pouco maior, mas sem suspensão, bate pra caramba, você não vai conseguir andar muito rápido, tipo mais de 80, né? E ainda mais de solo irregular. Mas o grande problema, gente, vou fazer um parênteses aqui, porque muita gente viu o vídeo pela metade, ouviu. Gente, o problema da barra não é quebrar. E eu vou falar para vocês, não é se vai quebrar, ela vai quebrar. Ponto. Ela vai quebrar. Um dia ela vai quebrar. Pronto. É no metal que trabalha. Metais que trabalham quebram. Tá? O que não é de se esperar é que metais que não trabalham quebrem, né? Mas então o metal que está trabalhando ali, está sofrendo a torção, a fadiga, você pega um clipe, fica assim num clipe. O que vai fazer? Não vai quebrar? Qualquer metal que você pegue e fique assim, ele vai quebrar. Demora, mas vai. Então, molas, todas as molas quebram, né? Então o que acontece não é esse o problema. O problema é quando ela vai quebrar. Em 99% dos casos, ela quebra em estrada de terra, em baixa velocidade, às vezes um carro parado, passando um quebra-mola. Então, às vezes a pessoa nem percebe que quebrou, só escuta o estalo. Não tem problema. Agora, em pequena parte dos casos, ela pode quebrar com o veículo em movimento e aí em alta velocidade. Comigo, ela estava eu tinha passado no radar, eu vou chutar aqui que ela devia estar uns 60 km por hora, 65, eu tinha acabado de passar no radar de 60. E eu estava numa curva com chuva. Então, um dos piores momentos para ela quebrar. Gente, se você está numa pista simples, carros no sentido contrário, se aquela barra quebrar, você vai de frente com o carro. Não estou fazendo medo aqui em ninguém, estou falando o que é real. Tem que falar o que é real. Só acontece com a Frontier, com a X-Tech, não. Acontece em qualquer carro que tem barra de torção. Tá? Uns mais, outros menos. Até o Fusca quebrava sua barra de torção, a cadeira é traseira. Tá bom? Então o problema não é a barra, não é a questão de quebrar. Quebrar você compra outro. A troca não é tão complicada. Eu fiz a troca, acho que dá 2 horas. Eu troquei, gastei mais tempo para comprar a barra do que para trocar. O problema é quando ela vai quebrar. Tá? Esse é o problema. Então comigo, por exemplo, ela quebrou rápido, mas a sorte não tinha nenhum carro do lado. Ela foi pro lado. O carro, se tiver rápido, ele vai mudar a direção dele por conta disso. Tá? É uma peça da suspensão.
E aí, qual a questão da marca, né? Acho que naquele vídeo eu comentei. As marcas, elas não gostam de dizer o quanto que as peças delas duram. Ah, mas isso aí não existe. Existe sim, por exemplo, na aeronáutica, nos aviões, as peças têm duração. Por isso que os aviões chegam um momento que você tem que jogar ele fora, porque não vale a pena consertar. Tanta peça você tem que trocar. Tá? Então existe tempo para as peças. Ah, eles não sabem disso. Provavelmente eles sabem. Existem ensaios de fadiga, de tempo, de duração para quase tudo que é produzido no carro. Não significa que isso vai, por exemplo, para o manual técnico dele. Mas eles sabem disso. As engenharias, para cada parafuso, gente, que é usado num carro, num veículo, existe milhares de trabalhos acadêmicos, testes, ensaios feitos para isso. Ainda mais hoje em dia. Tá? Tem ensaio de temperatura baixa, em alta, usando, torcendo, com torque X, com material. Então, existem dados para tudo. As empresas não colocam esses dados, porque senão a gente vai chegar num ponto aí que a galera está discutindo muito hoje com os carros elétricos. Né? A galera está discutindo o seguinte, que eles não vão durar, que eles vão ter que ser jogados fora. Igual a gente joga celular fora, igual a gente joga baterias fora. Sim, acredito nisso. Mas os carros de hoje também têm prazo de validade. É que a gente não segue, as empresas não gostam de falar, porque ela não... Seria feio, né, você chegar comprar um carro e tá escrito ali um prazo de validade nele. Tipo, olha, esse carro dura tantos anos, né? Mas a verdade é essa. A verdade é que as peças têm duração. As peças estruturais, um chassi, uma coisa assim, tem um prazo muito longo. Muito mais que a vida de uma pessoa, que a vida útil daquele carro para trabalho, por exemplo. Não descarto-os com coleção. Mas peças, por exemplo, que trabalham, que exercem uma função, uma atividade, né, dentro do desempenho do carro, elas têm uma duração, principalmente as peças de segurança, né, que envolvem a segurança, então elas teriam que ter um prazo de validade ali. Eu não estou dizendo que eu vou jogar o carro fora, que você vai jogar, mas que você possa conscientemente falar, essa peça aqui tem que ser substituída, porque já passou do prazo, né? E existe uma indústria automotiva, ela tem não é uma dificuldade não, né? Ela tem um grande interesse em omitir dados dos usuários. Elas colocam dados ali que elas são forçadas por lei, porque senão elas não colocavam. Elas vendiam o carro sem informação nenhuma. Por quê? Porque informação é poder, né? Se, por exemplo, você diz que uma peça dura tanto, ela quebra antes, você processa a empresa. Ela colocou no papel. Então é aquela coisa do jurídico, né? Não forneça prova contra você. Ela não quer colocar prova contra ela no papel, tá? E os carros, quando ficam mais velhos, eles acabam ficando num limbo, né? Os carros mais novos estão em garantia, mas os carros mais velhos eles estão num limbo. E você tem uma frota mundial gigante. A X-Terra, por exemplo, não é usada só no Brasil. Nos Estados Unidos, você vai na rua e vê X-Terra rodando. Mas todos esses carros eles ficam num limbo. Não acredito nisso, né? Vou chamar a atenção num ponto aqui, que já foi discutido às vezes na internet. Airbag. Você sabe quanto dura um airbag? Quanto ele funciona? Qual a validade do airbag? Algumas empresas mencionam isso. Não no manual, mas assim, em notas técnicas, em sites dela escondido ali, ela diz, o airbag dura tantos anos, a bolsa do airbag. Por quê? Porque você dirige um carro às vezes com mais de 10 anos, 15 anos, e ele está cheio de airbag lá, você acha que está protegido. Mas você sabe quanto tempo dura aquele airbag? Sabe? Sabe se ele vai abrir uma colisão? Está todo feliz, às vezes está cheio de airbag ali. Tem empresas que dizem que dura 10 anos, tem empresas que dizem que duram 15, mas tem empresas que não falam sobre isso. Tá? E você está lá todo feliz dirigindo um carro com airbag, achando que isso quando o airbag não te mata, né? Isso quando o airbag não foi mal projetado e te mata. Deixa eu ver mais o que. Tem um colega que perguntou se essa quebra, né, essa quebra do atuador de embreagem não estaria relacionada ao volante bimassa, etc e tal. Eu uso volante bimassa, a minha X-Terra tem volante bimassa, tá? Quando eu retifiquei o motor, eu troquei, ele tem 50 mil km e funciona perfeitamente, não tem vibração nenhuma. Então não é ausência de volante bimassa, eu não uso volante rígido. E talvez sim, talvez um volante rígido possa passar mais vibração com uma peça como essa e fazer durar menos. Mas como eu mostrei naquele vídeo, o vazamento acontece num retentor. E o retentor ele não estoura por vibração, ele funciona ali, né, com atrito. Acredito eu, que não sou engenheiro, né, que tem a ver com a lubrificação. Quando eles vêm de fábrica, eles vêm com a lubrificação ali. E talvez, né, com o tempo essa lubrificação se perca, ou obviamente deteriora, e com o tempo ali, aquele atrito dele ali faz ele rasgar. O que vai fazer ele rasgar? A qualidade da borracha, tipo da borracha, o fluido, né, de embreagem que você está usando.
será que teria um fluido mais específico? Mas todas as marcas têm esse problema, então eu acredito que tem mais a ver com a qualidade da borracha lá, que é usada, né, nas peças que vêm de fábrica, nas peças que vêm no carro, elas acabam durando mais porque a empresa não tem interesse em te dar garantia, né? Não tem interesse em aquele história ali com seus 50, 60 mil quilômetros, até 100 mil quilômetros, para você ir lá fazer uma troca em garantia. Mas nessas peças de reposição, como a garantia é 3 meses e depende de perícia, um monte de coisa, e muitas vêm importadas aí sem informação quase que nenhuma, então aí não há problema. Bem, já falei demais, mas é basicamente isso, tá? Acho que eu comentei todo mundo que tinha comentado aqui, mas eu vou sim colocar um atuador mecânico, tá? Em caixa de terra. A barra de torção no futuro, quando melhorar a grana aí, vou colocar barras importadas, as gringas, e colocar 2 barras reforçadas gringas, e mais o que? E peças, se for o caso, quem assistiu até o final, coloca aí, se for o caso eu faço um vídeo específico de como ajudar vocês a achar peça no Mercado Livre, tá? E cada dia é mais difícil achar esse Mercado Livre na internet. Um grande abraço, valeu, até o próximo vídeo, pessoal.